Olá, tudo bem? Boa noite. Vamos começar mais uma edição do nosso TJ Regional, edição da noite, com os seguintes destaques. Idoso é morto por 3 elementos e polícia prende suspeitos. Jovem é morta em Breu Branco e escondida dentro de um guarda-roupa. Conselho Tutelar alerta para crimes contra a integridade da criança e do adolescente na pandemia. Esse é o TJ Regional, edição da noite, que já está no ar. Como controlar a mente e a ansiedade em tempos de crise? Confira as dicas com a professora de yoga, Landir. Em tempos de pandemia e de isolamento social, cuidar da mente, cuidar do corpo é essencial. E hoje a gente vai conversar com a Ladim, ela que é professora de yoga e também de meditação, e vai falar da importância de meditar e também de cuidar da respiração, de controlar a respiração. Seja muito bem-vinda, Ladir. Ladir, práticas de yoga e também de meditação podem aliviar a tensão, certo? Sim, sim. Ela trabalha no destrave do sistema nervoso simpático, né? Então, ela traz o equilíbrio para o corpo. Tem um benefício muito grande através da respiração que a gente usa, né? Dentro de tanto na yoga quanto na meditação, né? Nós temos trabalhos respiratórios. E como é que funciona? Qual é que é a importância da meditação na nossa vida? A meditação, ela traz para a gente uma consciência maior de como eu me sinto, quais são os sentimentos que estão ocorrendo agora, se eu tenho quadros de ansiedade, qual é o motivo dessa ansiedade. Então, a gente se torna, meditando, muito mais perceptivo das sensações e dos sentimentos que ocorrem, né, dentro do nosso dia, principalmente nesse momento de pandemia, onde nós estamos mais conectados com as nossas emoções, né? Então, é muito importante fazer aquela meditação, pensar mais a fundo na mente, no corpo todo. Sim, quando você começa a meditar, você tem, além de ter a percepção das emoções, você está mais conectado com a sua respiração, e a respiração, ela tem uma melhora nos quadros de ansiedade, depressão e síndrome do pânico em 85%. Então, as pessoas que têm quadros elevados de transtornos, quando ela começa a sentir a respiração, a ter a conexão com ela mesma, ela começa a destravar, a desacelerar o metabolismo, né? E isso traz um benefício muito grande, porque o efeito da respiração dentro do corpo, a pessoa que tem um quadro de ansiedade, ela tem uma respiração muito curta, e isso acelera os batimentos cardíacos, né, porque dá uma sobrecarga no coração, além de dar uma confusão mental, porque os pensamentos começam a se tornar muito repetitivos. E quanto mais ansiosa a pessoa se torna, mais curta a respiração e a sensação de não conseguir respirar. E aí entra num outro quadro chamado, além da ansiedade, vai ter também uma síndrome do pânico, né? Que é o que ocorre após um quadro muito elevado de ansiedade. Então, além da respiração, a pessoa meio que já entra em desespero, né? Quais são os meios, Ladir, que essa pessoa pode tomar? O que essa pessoa pode fazer? Como é que funciona esses exercícios aí de meditação e também de controle da respiração? Então, vamos para um exercício de respiração. Esse exercício de respiração que eu vou indicar agora, ele melhora tanto a ansiedade quanto a depressão, porque você vai ter uma respiração circular, chamada de 2 tempos, quando a gente
conta na inspiração e conta na expiração. Eu vou contar para você e você só vai observar os seus pulmões se preenchendo de ar na inspiração e na expiração esse oxigênio vai se espalhar para o seu corpo através da corrente sanguínea, tá bom? Vamos lá? Então, feche os seus olhos e sinta. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4. Inspirando, 1, 2, 3, 4. Expirando, 1, 2, 3, 4. E continue por pelo menos umas 7 vezes. Isso vai trazer bastante calmaria para você, vai reduzir o seu quadro de ansiedade, porque a respiração está circular dentro de você. Aí você também vai experimentando, dando espaço maior em cada número, aquilo que é possível, mas sempre observando que a inspiração e a expiração precisam de mesmo tempo. Então, uma respiração que ela trabalha os 2 hemisférios do cérebro e que ajuda muito nesses momentos de ansiedade, momentos de depressão. Ela serve para todos os transtornos, inclusive para transtorno de pânico, né? Então, essa respiração você vai usar a mão direita, indicador e polegar, tá? Então, tapa a narina direita com o polegar, inspire, fechou, solte o ar pela direita, inspire novamente pela direita, fechou, solte o ar pela esquerda, inspire pela esquerda. E assim você segue no ritmo da sua respiração. Trabalha os 2 hemisférios do cérebro. Traz muita tranquilidade para você. Para mim, é a respiração que mais contribui nesse momento. Então a gente conversou com a Ladi, ela que é professora de yoga e falou um pouco da importância da meditação e deu umas dicas também de como controlar a respiração. O Conselho Tutelar alerta a comunidade sobre práticas de crimes em tempo de isolamento social. Nesse momento eu converso com o Fabrício Paixão, ele é conselheiro tutelar aqui em Tucuruí, para falar dessa situação relacionada ao isolamento social e o atendimento do Conselho Tutelar a crianças e adolescentes aqui no município. Fabrício, boa noite, obrigado por nos receber. Nesse momento de isolamento social, houve mais aumento de atendimento ou de pedido de atendimento aqui no Conselho Tutelar em Tucuruí? Boa noite, Ranieri, boa noite a todos aí da programação. Prazer estar com vocês. Em momento de pandemia, a gente, apesar do isolamento um pouco mais rígido, mas o Conselho Tutelar tem estado atento às demandas da comunidade e a gente observa, na sua pergunta, que houve assim, uma estabilidade com relação às demandas mais críticas que a gente sempre fala aqui no Conselho. Apesar do atendimento não presencial estar sendo realizado, porque são algumas situações em que devemos tomar cuidado, mas as questões mais graves têm acontecido algumas, principalmente o que tange aos maus tratos, né, que é o abuso, né, de uso físico, e também abandono de incapaz, né, numa rotina bem parecida com a normal, porque são demandas que vêm quando realmente a família quer denunciar. Diga-se de passagem que 80% dos atendimentos com relação a esse tipo de violação de direitos é quando parte da família, né? Então isso é muito bom, mas assim, houve uma estabilidade, não houve um aumento tão significativo, mas está tendo sim. Atendemos recentemente situações de maus tratos, na qual encaminhamos para as autoridades competentes, e também a questão dos abandonos de incapaz, que têm sido, né, permanentes. Mas a gente tem combatido isso com a visita, com a questão da orientação e também das determinações de advertência quando oportunos. Agora, Fabrício, com o isolamento social, as probabilidades de crimes relacionados à questão, por exemplo, de possível estupro e outras situações, elas têm uma probabilidade alta de ocorrer e de situações desse tipo, muitas das vezes, não chegar
de imediato ao conhecimento do Conselho Tutelar. Nesse sentido, que orientação o Conselho tem buscado alertar as famílias, já que há nesse momento, esse momento que a família fica reunida, todo mundo em casa, para que esse tipo de situação, em vindo a acontecer, de fato, ele tenha a notoriedade e a criança tenha o seu direito resguardado? Certo. A gente sempre fala que nós estamos preocupados com o vírus, né, do coronavírus, do Covid-19, mas não podemos ficar, né, alheios e nem mais distraídos com os verdadeiros vírus da vida humana, que é justamente a exploração, a violência, o abuso, os maus tratos, a pressão psicológica. Há várias formas de você interpretar a questão realmente do dano à conduta física, moral da criança e do adolescente. E a gente pede ao pessoal de casa que mantenham-se vigilantes. Não é só porque estamos isolados em casa que também não possa acontecer, né, Deus o livre, o ruim. Mas, assim, quando há a situação de que podemos ser acionados, toda a rede é acionada, tanto as forças da Delegacia de Polícia, especialmente a DEACA, que é a Delegacia Especializada, como também a rede, como o CREAS, os CRAS, estão também atentos a colher as demandas quando há, né? Como eu falei, tivemos recentemente aí duas situações de maus tratos, já encaminhamos, e a questão realmente da advertência com relação a não deixar os filhos sós em casa. Muito cuidado, né? Todo aquele momento em que, num piscar de olhos, né, que você está fora de casa, pode acontecer ruim. Mas, assim, o que chega ao conselho é encaminhado, não fica de forma alguma alheio. A gente encaminha ou busca realmente, junto com a rede, fazer as devidas providências. Então, a gente faz mais esse pedido. Em tempos de estar em casa, reforce a conscientização, converse com seus filhos sobre a importância de ter o vínculo familiar fortalecido e, assim, preservar mais a vida de crianças e adolescentes. Ok. Muito obrigado. Conversamos com o Fabrício Paixão, pelo Conselho Tutelar em Tucuruí. Fim de semana marcado por crimes bárbaros, tanto em Tucuruí quanto em Breu Branco. Pois é, infelizmente, o fim de semana ficou marcado por 2 crimes bárbaros. Um deles aqui no município de Tucuruí, onde um idoso foi morto, e nós tivemos também um caso bárbaro em Breu Branco. A gente vai conversar agora com o delegado Romeu Souza para ter mais informações acerca desses assuntos. Delegado, como é que ficou essa situação, esse caso aqui de Tucuruí? Oi, Bruno. O caso de Tucuruí se tratou de um latrocínio que aconteceu na madrugada, nas primeiras horas da manhã desta última sexta-feira, dia 8, quando, na oportunidade, dois jovens, 2 elementos, um de 21 anos e outro de 20, eles adentraram a residência de um idoso de 72 anos para furtar alguns bens pessoais desse idoso. Durante a empreitada criminosa, o idoso despertou e flagrou os dois ladrões dentro da sua residência. O idoso tentou pedir socorro, mas foi impedido pelo Luciano Souza da Conceição, de 21 anos, e pelo Lucas Feitosa Silva, de 20 anos. Eles, para evitar o reconhecimento do idoso e para evitar também serem presos, terminaram por desferir várias cutiladas de arma branca no idoso, que não resistiu e veio a óbito. Importante ressaltar que o crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã da sexta-feira. Os vizinhos, eles ouviram esse barulho estranho e, como o senhor Manuel de Jesus Ribeiro, 72 anos, era uma pessoa muito querida no bairro, na rua, os vizinhos tentaram verificar o que estava acontecendo. E nessa oportunidade, os vizinhos, os populares, conseguiram capturar o Lucas de Souza Conceição, 21 anos. Então, assim que o Lucas estava em poder da população, a população entrou em contato com a Polícia Militar, que se deslocou até o bairro Jardim Paraíso e realizou a prisão do Luciano, conduzindo ele até a delegacia. Nesse primeiro momento, por volta das 5 horas da manhã da sexta-feira, o Lucas conseguiu se evadir do local.
E a polícia, através de um trabalho de investigação, contando sempre com o apoio da população, conseguiram então localizar o segundo acusado de envolvimento nesse crime. Exatamente, Paco. O Luciano foi apresentado por volta das 7 horas da manhã na 15ª Seccional Urbana de Polícia de Tucuruí, oportunidade em que se iniciou a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de latrocínio e, ao mesmo tempo, os investigadores daquela unidade policial caíram em campo no sentido de identificar e localizar o segundo participante do crime. É importante esclarecer para a população que até esse momento o Lucas não era conhecido, o Luciano se negou a fornecer a qualificação do Lucas e, graças ao árduo trabalho dos investigadores da 15ª Seccional Urbana de Polícia de Tucuruí, nas primeiras horas da noite da sexta-feira, ali por volta das 19 horas, os policiais civis não só qualificaram o segundo latrocida, como sendo o Lucas Feitosa da Silva, de 21 anos, como também identificaram o local em que ele estava escondido. Ele estava escondido em um terreno baldio, numa região de mata, e foi cercado pelos policiais civis e terminou sendo capturado e apresentado à justiça para os procedimentos cabíveis. Agora, delegado, infelizmente esse não foi o único caso registrado durante o final de semana. Breu Branco também, mais uma vez, sendo cenário de um crime bárbaro, né? Infelizmente, Paco, infelizmente. Tucuruí já vinha há um mês sem apresentar nenhum crime de homicídio. O Breu Branco já passava de um mês sem apresentar crimes de homicídio. E, infelizmente, já no sábado, dia 9, foi encontrado, dentro de uma residência no bairro Liberdade, o corpo da jovem Camila de Souza Rocha. Ela possuía sinais de violência física, sendo morta aparentemente também com a utilização de arma branca, e a Polícia Civil iniciou as investigações no sentido de perquirir e averiguar se também existiu algum outro crime sexual relacionado a esse caso. Agora, delegado, como é que anda a questão do criminoso nesse caso? A polícia já tem informações de quem seria? Tem identificação até o momento? Veja bem, Paco, as investigações elas estão bem adiantadas no sentido de identificar quem são, quem foram ou quem foi esse criminoso bárbaro que vitimou uma jovem de apenas 23 anos, mas é importante frisar e aproveitar a audiência do seu programa para deixar claro que a Polícia Civil não divulgou nenhuma foto de nenhum suspeito da morte da Camila. A Polícia Civil tem conhecimento de que nas redes sociais circulam várias fotos, vários nomes de pessoas que teriam cometido esse crime, mas até o presente momento nenhuma fotografia, nenhum cartaz de procurado oficial foi emitido pela Polícia Civil. Todas as possibilidades e as linhas de investigação estão sendo adotadas nesse momento pelos policiais civis do Breu Branco e também de Tucuruí, no sentido de esclarecer com a rapidez possível mais esse crime bárbaro que aconteceu na cidade do Breu Branco. Muito obrigado ao delegado Romeu Souza. E é isso, você pode estar, inclusive, contribuindo com a polícia através do telefone que aparece aqui no seu vídeo, né? Está ajudando a polícia a investigar, a trazer essa informação, elucidar este caso. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência, a toda a nossa equipe, pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá!